Pense nisso, meu amigo. Rapaz, que explicação, só faltou desenhar, viu? Apesar que eu expliquei não para ninguém acreditar, eu fui muito, muito raso até na minha explicação, particularmente falando. Como sempre, raso. Não sou profundo em nada. Mas eu posso te garantir, meu amigo. Até no nível moral, como no nível ético, na consciência, o préstimo para a sociedade é maravilhoso. Entretanto, no nível ético, o préstimo para o espírito que absorve este tipo de luz em graça é a libertação do bem e do mal mundano, mesmo na carne que vai morrer. Porque ele interniza toda a caridade que faz pelo fato que já se nutre. Graça, glória, luz, paz, lucidez, integridade, ética, caráter. Aí depois vem a moral, porque a moral é uma naturalidade de educação entre o convívio humano. Ô Edson, tu podia nos dar mais uma pincelada bem rápida assim na questão da mediunidade consciente, semiconsciente, totalmente consciente? Bom, a semiconsciente eu já falei. A inconsciente é uma mediunidade de psicofonia mecânica, vai trabalhar em todo o sistema nervoso, tá? Alguns espíritos vão trabalhar a princípio, isso pelos estudos até de Kardec, espírita e até da Umbanda. Eu até para os umbandistas eu receito o livro Protossinte Cósmica, que é da Umbanda esotérica. Talvez os da Umbanda Sagrada já não concordo muito, porque tem várias Umbandas, né? Umbanda Molocó, Umbanda Sagrada, Umbanda Traçada, Umbanda de Mesa, Umbanda Riscada, tem vários tipos de Umbanda. Então, mas neste livro Protossinte Cósmica, que ele fala sobre um tônus mediúnico que sai do ritual, entendeu? Sai da ritualística, sai da mística e entra na científica, entra na ciência. O nome do livro é Patrocínio Cósmico, é um livro branco, grosso, do mestre W.W. Ipacani, se eu não me engano. Ou Mate Silva, agora eu não me lembro, mas é da Umbanda Esotérica. E eu me coliguei muito com esse livro, eu me afinizei muito com esse livro, porque ele bate muito com os livros espíritas que eu li, que eu também particularmente confio, Mecanismos da Mediunidade, né, os livros de Edgar Armon sobre mediunismo, né, um outro mentor que é e não é, hoje está mais ou menos, mas já foi taxado de penso sábio, que é Ramatiz, que fala sobre mediunidade, dentro de um ângulo mais hinduísta, mais fraternista, né, de que espiritista, né, um ângulo diferente, mas também fala quase a mesma coisa. Que na inconsciência vão trabalhar no sistema nervoso e no lopo do inconsciente em si, nessa região, que agora me fugiu o nome, tá? Raríssimos vão trabalhar nos lobos frontais, mas o interessante é o sistema nervoso, entendeu? Vão trabalhar no sistema nervoso, sistema simpático, parasimpático, vão tomar conta de todo o mecanismo fisiológico, né? Então, falar da inconsciência é complicado porque você fica inconsciente. Como é que você vai falar algo? É como se fosse para uns é sonho. Eu posso me lembrar raramente assim das inconsciências, é como se eu estivesse no sonho. Teve momentos que, como se eu tentava abrir os olhos, eu estava um zunido de abelha quando vinha o caboclo do Piara, quando me deixava mais inconsciente. Isso eu tinha o quê? 22 anos, eu estou com 48. Era um zumbido de abelha e eu ficava como se fosse dentro de um ovo de luz amarela opaca. E de vez em quando tinha uns brilhos assim, verde e alaranjado. Não sei até hoje o que era isso. Mas essa era a impressão, e a coisa mais louca, eu não conseguia ver meu corpo, eu tentava me pegar, me ver. Eu estou falando assim porque quem é inconsciente talvez já teve essa experiência também, né? Eu já falei com alguns médios inconscientes e alguns já tiveram essa mesma experiência. Essa é como se eu estivesse dentro de um ovo, ou senão é como se eu estivesse numa sala toda branca, ou senão eu estou fora do corpo e eu saio para a rua. Então, cada um dá um modo, mas não foge da regra quando é real. Não foge da regra quando é real. Tanto a consciência como a inconsciência. Tá? Falei da inconsciência de uma forma muito supérflua, falei da semiconsciência pela minha experiência, dentro do crivo limitado da minha mediunidade e do meu psiquismo, não deixar isso registrado, não é a verdade absoluta. E a consciência. Isso é uma coisa interessante que eu aprendi com a espiritualidade do Oriente, tá? Com o Dr. Tanakai, com o Dr. Kunsuman, com o Nayoko, que são amigos espirituais que me seguem desde os 9 anos de idade, 12, 9 anos de idade. Principalmente Tanakai fala uma coisa muito interessante. A intuição, quando o médium é consciente,
Ela é baseada em tudo que o médium acha que existe, sabe que tem e sente que é. Isso é a intuição. Acha que existe, sabe que tem, entendeu? E sente que é. Eu sinto que isso é copo, mesmo sem saber que é copo. Mas eu sinto que se eu botar algo aqui dentro, eu posso beber. Então é uma intuição não menos instintiva. Fica presa aos 5 sentidos em si. E fica, de alguma forma, presa à intuição na minha sinergia da minha sensibilidade e sensorialidade. Fica no meu campo. Tá gravado isso. Porém, vai ter alguns mentores e alguns guias, e até na simbiose de obsessores, tá? Que vão trabalhar mais fundo nessa intuição. Porém, nenhum obsessor trabalha na inspiração. Isso eu aprendi com a mediunidade de incorporação. Porque a inspiração é algo puro. Enquanto a intuição trabalha em cima da tua inteligência, na tua sensibilidade, na tua sensorialidade, junto com a mediunidade, que envolve forças externas, a inspiração, a empatia, o afeto. Você não vê ninguém fazendo a maldade por afeto. Você não vê ninguém fazendo maldade porque se inspirou por esse estado de graça. A inspiração vem da graça, e a graça é Deus. E Deus é o quê? É o silêncio falando dentro de nós o que é correto, que é além do certo e do errado. Você entende, Everaldo? Não estou falando bonito, não. Isso é fato. Não, entendo. Então você vai ver mentores, isso eu aprendendo com os mentores que eu trabalho, que nem eu brinco, talvez até são obsessores ou espírito pensou sábios. Que se o mentor é um mentor de luz, mas ele é num nível aonde ele ainda é muito preso ao estavismo filosófico, doutrinário, religioso dele, até mesmo fazendo bem. Há uma grande tendência dele inspirar o médium, intuir o médium dentro daquela escala de evolução cristã, ou dentro daquela escala de evolução de entendimento do que seja divino perante as práticas do mesmo médium, do que ele louva como sagrado, ou do que ele busca como divino. Isso é totalmente normal. Porém, nós vamos ter outros mentores que são raros pra caramba, que é aquele mentor que é um preto velho, lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, ele é um preto velho que ele não manda em nada, a não ser no mês de janeiro, que ele vem com galinho de arruda. Só que aquele preto velho sai daquela casa e lá em São Paulo e no Rio de Janeiro ele é tupiara, do Instituto Tupiara. E aquele tupiara sai daquela casa e vem aqui para Salvador e ele é Bezerra de Menezes não, e ele é um irmão Frites, ou ele vem na linha de Frites, melhor, ele vem na linha de Frites, ele não é Bezerra nem Frites, ou ele vem dando o nome de Bezerra porque vibra na mesma sintonia. Só que aquele ali que não é o Dr. Bezerra, mas vibra na mesma sintonia, lá na Austrália, ele vem como extraterrestre. Este tipo de mentor, ele é um espírito muito mais fraternal, ético, de que moral, filosófico, doutrinário, religioso e litúrgico. Esses são raros. Esses vão trabalhar muito mais na inspiração do médium, porque vai necessitar não da postura de bonzinho, mas na qualidade ética de não sonegar o seu melhor. Então há uma exigência ética de praticar o bem, porque é aquilo que faz, mesmo com certas limitações, mesmo com certos tombos, mas é uma pessoa que tem muito mais consciência do seu dever, até mediúnico, que é dar o exemplo, independente da mesma mediunidade, independente da mesma praticidade filodoutrinária, religiosa, ritualística, litúrgica, filosófica e até teosófica de dada religião. Entendeu, Everaldo? Tipo, eu sou um bandista e um mentor meu é fraterno, instantaneamente tem uma hora que eu vou deixar a Umbanda de lado e vou dizer, eu te amo, Umbanda, eu amo os mentores, só que agora eu tenho que estar de cara limpa e demonstrar que em nome da vida a luz há por mim. Isso é errado. Quase sempre eu vou demonstrar isso puxando o nome de um mentor, puxando o nome de uma bandeira e trazendo o nome de um espírito de luz. E quando fala é por mim, não é egoísmo, vaidade nem orgulho.
Isso é autenticidade, legitimidade. Isso se chama integridade do que eu estou fazendo. E outra, eu não vou pregar a verdade, eu vou dar o exemplo. Então eu não vou falar muito, eu vou fazer. Então nós vemos que a mediunidade consciente, ela não é muito benquista, porque se ela for estudada, para quem se diz seguir os ensinamentos do Cristo aqui no Ocidente, aqui no Brasil, ele não é obrigado a se tornar Jesus Cristo, mas por lógica, há uma necessidade dele seguir os ensinamentos do Cristo. Até mesmo acima do seu próprio mentor é Cristo. Até mesmo acima da sua religião é Cristo. Até mesmo acima da sua ideologia é Cristo, porque a mesma religião, o mesmo mentor, o mesmo segmento vive falando de Jesus. Então por que você não segue e ainda é racista? Então por que você não segue e ainda é preconceituoso? Então por que você não segue e ainda é separativista? Então por que você não segue e ainda é ativista da sua doutrina, ou da sua teologia, ou da sua mística, e olha os outros com olhar de baixo ou alto espiritismo? É estranho. Então quer dizer que basta eu me vestir de uma filosofia, de uma doutrina, ou de uma teologia, ou de uma ritualística, ou de uma mística, ou de um antepassado meu espiritual, e ser aparentemente bonzinho, que eu sou salvo? Porque se eu entender isso, então quer dizer que basta eu me fingir que estou fazendo bem, e não ter uma exigência, uma diligência dentro de mim, lúcida, para me tornar melhor, que todos os mentores vão se submeter à minha mediunidade. É isso que eu estou entendendo? É isso que dá para entender? Entendeu, Everaldo? Então, meu amigo, os mentores, eles não só negam se manifestar no médio consciente. Olha como o universo é perfeito. Nem o mentor se sonega a trabalhar com o médio inconsciente. Porém, para os mentores trabalhar no médio consciente, ele tem que ter consciência. Não consciência quando ele está mediunizado, mas consciência real, mesmo que ele ainda fraqueje, mesmo que ele ainda tropeça, mesmo que ainda ele cometa alguns males. Afinal, ele está em evolução, é compreensível, mas ele precisa ter essa consciência. Que consciência ele tem? Quer ver a diferença de um médium consciente para um médium que não é consciente? E eu não estou falando agora de semiconsciência mediúnica, eu estou falando de consciência e inconsciência de interesses, de qualidade do que me motiva a seguir a luz. Sabe qual é a diferença? O médium consciente, com lucidez, branco, preto, azul, amarelo, mameluco, loiro, misto, gay, lésbica, hétero, seja ele quem for, com defeito, sem defeito, baixo, alto, magro, esguio, adoentado, são, ele tem uma boa consciência quando ele quer despertar, dada a religião que se diz praticar caridade, auxiliando e servindo ao outro. Sem ver a quem, sem ganhar nada em troca, a não ser a si mesmo, a sua paz. Agora você quer ver um médium que talvez sabe falar 10 idiomas? Você quer ver um médium que talvez sabe fazer várias palestras bonitas e copiar livros de cor? Você quer ver um médium que fica só na sua faixa etária de olhar, seja ele qual for, e na filosofia qual for, espiritista qual for do Brasil ou do mundo, e ele até faz o bem, mas vai ficar naquela casta que eu acabei de falar, que a gente infelizmente cria? É aquele médium que ele não quer despertar pela sua própria paz. Ele cobiça. Ele cobiça. Ele cobiça mentores, ele cobiça quem lhe olha, ele cobiça quantos vão lhe ver, ele cobiça como vai se mostrar, ele cobiça como vai se transparecer. Essa é a diferença. O despertamento pela lucidez, da singeleza, da simplicidade, da honestidade, da integridade, da ética e do caráter, para a superficial moral, por feitos de caridade, que não me melhora por dentro, mas resolve a vida dos outros para fora, que de alguma forma sugestiva, não todos, mas quase a maioria, cobiça. Pense nisso, meu amigo. Rapaz, que explicação, só faltou desenhar, viu? Apesar que eu expliquei, não para ninguém acreditar, eu fui muito raso até na minha explicação, particularmente falando.
como sempre, raso. Não sou profundo em nada. Mas eu posso te garantir, meu amigo, até no nível moral, como no nível ético, na consciência, o préstimo para a sociedade é maravilhoso. Entretanto, no nível ético, o préstimo para o espírito que absorve este tipo de luz em graça é a libertação do bem e do mal mundano, mesmo na carne que vai morrer. Porque ele interniza toda a caridade que faz pelo fato que já se nutre. Graça, glória, luz, paz, lucidez, integridade, ética, caráter. Aí depois vem a moral, porque a moral é uma naturalidade de educação entre o convívio humano.